Na figura, R1 igual a 5 ohms, R2 igual a 10 ohms e R3 igual a 15 ohms. A capacitância 1 vale 5 microfarad, a capacitância 2 vale 10 microfarads e a fonte ideal tem uma força eletromotriz de 20 volts. Supondo que o circuito se encontre no regime estacionário, qual é a energia total armazenada nos dois capacitores? Quando ele fala que o circuito se encontra no regime estacionário, então é porque não tem nenhuma corrente fluindo aqui. Então, eles estão armazenando energia, eles estão carregados. E a gente quer calcular essa energia armazenada. Então, para cálculo da energia armazenada, a gente tem uma relação para isso, que envolve a capacitância e a DDP. Então, a gente precisa identificar a DDP aqui nesses terminais, a diferença de potencial. Para isso, a gente tem que saber as correntes que passam no circuito. Então, vamos aplicar aqui as regras das malhas para um circuito com essa configuração aqui, um circuito com associações de capacitores e de resistências. E o fato de estar no regime estacionário implica que eles já estão completamente carregados. E o capacitor, quando ele está sendo carregado, ele se comporta como um fio comum. Após um longo período de tempo, o capacitor vai estar carregado e ele se comporta como um fio partido. Então, ele não entra na conta aqui, quando a gente for analisar essa regra das malhas, porque a corrente que ela vier aqui, ela vai passar por essa resistência. E nesse ponto em que ela se dividiria, para passar uma parte para cá e uma parte para cá, ela não vai se dividir porque ele já está carregado. Então, não está tendo passagem de corrente, não está tendo mais acúmulo de cargas nas placas desse capacitor. Então, a corrente não passa mais por aqui. Nós temos apenas esse sentido aqui de corrente, quando a corrente passar por aqui. Mesma coisa acontece aqui. Como ele está totalmente carregado, então não tem mais nenhuma corrente passando por aqui. Ele funciona como um fio partido. O capacitor se comporta aqui como um fio partido. Então, a corrente, ela vem aqui e vai passar por essa outra resistência. E aí, depois ela volta passando por essa resistência. Então, a corrente, ela não se divide, porque os capacitores estão todos carregados. Então, a gente poderia refazer esse desenho aqui, só para ficar mais fácil a interpretação, tirando essas capacitâncias. Só para calcular a corrente, mas as capacitâncias, elas existem ali no circuito. Então, a gente poderia fazer essa representação. Então, a gente tira aqui o local onde teríamos os capacitores. Então, a gente teria um circuito desse tipo. É como se eles não estivessem mais aqui. Nós teríamos um circuito desse tipo, onde aqui a gente tem a FEM. Aqui nós temos R1. O capacitor, ele está carregado, ele se comporta como um fio partido, não passaria corrente nenhuma aqui. Aqui nós temos R2, também não passaria corrente nenhuma aqui. E aqui nós temos R3. Então, a corrente que passar aqui, sendo alimentada pela fonte, é a mesma corrente que vai subir por aqui, vai passar aqui em R2, e vai descer por aqui e passar aqui em R3. Então, a corrente é I. E a gente pode calcular essa corrente aplicando a regra das malhas. Então, eu vou partir desse ponto aqui para pegar atravessando aqui pela FEM do terminal menor para o terminal maior. Então, do terminal menor para o maior fica mais FEM. Vou passar pela resistência no sentido da corrente, porque eu estou escolhendo aqui o sentido horário de caminhada nessa malha. Então, vai ficar menos IR1. Vou passar aqui pela outra resistência, menos IR2. E vou passar por outra resistência, sempre no sentido da corrente, então fica negativo, menos IR3. Isso aqui igual a 0. Então, a gente quer encontrar a corrente. Então, eu deixo quem tem corrente de um lado a igualdade. Todo mundo aqui vai para o outro lado positivo, coloco em evidência, fica R1 mais R2 mais R3, igual a FEM. Eu deixei a FEM desse lado e passei todo mundo para o outro lado, indo todo mundo positivo. Eu poderia simplesmente calcular a resistência equivalente aqui, né, que é a soma das três resistências, que dá no mesmo. Então, só para a gente fazer direto, o I vai ser, então, a FEM dividido por R1 mais R2 mais R3. Então, a corrente vai ser a FEM, e a FEM ele deu no enunciado que é 20 volts, dividido pela soma das resistências. As resistências são 5, 10 e 15. Então, a corrente fica 20 dividido por 30, a corrente vale 0,66 ampere. Agora que nós conhecemos a corrente total que passa no circuito, a gente pode calcular as diferenças de potencial nos trechos, e aí calcular a energia associada a esses capacitores. Então, vamos dar nomes aqui aos pontos, né, para identificar onde é que fica cada um dos pontos. Se eu chamar esse aqui de AB, aqui nós temos resistências no meio do caminho, esse ponto aqui é o ponto C, esse ponto também é o ponto C,
porque nós temos apenas um fio. Esse ponto aqui também é o ponto C, apenas um fio ligando. Esse ponto aqui é um outro ponto, que eu vou chamar de ponto D, que é o mesmo ponto desse aqui, que é o ponto D. E esse aqui é o ponto A, porque é apenas um fio que está ligando eles dois. Então, a gente já conhece todos os pontos. Sabemos, então, que aqui tem um potencial BC, aqui tem um potencial CD ou DC, e aqui tem um potencial, uma diferença de potencial, né, a DDP, AD. O que a gente precisa encontrar? Essa diferença de potencial aqui nesse trecho, AD, e essa diferença de potencial aqui nesse trecho, DC. Para isso, basta analisar essa resistência e essa diferença de potencial e essa corrente, assim como para cá, e a gente encontra os potenciais nesses dois trechos. Então, vamos fazer isso. Então, só organizando aqui um pouco, vamos calcular o potencial, a diferença de potencial nos trechos, né, AD e DC. É só utilizar a relação entre diferença de potencial corrente, vindo lá da lei de Ohm. Então, V de AD é a resistência no trecho AD, que é R1, vezes a corrente, que é I. A resistência é 5 ohms, e a corrente eu vou colocar como fração, para ficar mais fácil, 20 sobre 30, para não ter que trabalhar com números quebrados. Então, vai ficar 100 dividido por 30, que vai ficar 10 terços. Essa aqui é a DDP no trecho AD, então a unidade é volts. Semelhantemente, para o trecho DC, nós temos que aqui no DC é R2 vezes a corrente, sendo o R2 10 ohms e a corrente 20 sobre 30. Então, isso aqui dá 200 sobre 30. Isso aqui dá 20 sobre 3. 20 sobre 3 volts. E ainda teríamos como calcular V de BC, né? Só que nós não estamos interessados nele aqui, eu não vou calcular, mas ainda tem um outro potencial aqui que seria V de BC. Mas vamos calcular só esses dois, que é o que importa, porque temos as capacitâncias. Agora, vamos voltar as capacitâncias para cá e analisar como é que fica aqui nesse trecho as energias armazenadas nesses capacitores, em C1 e em C2. Nesse trecho AD aqui, o potencial é conhecido. Então, a gente vai utilizar a relação da energia associada ao capacitor. E para calcular essa energia, que é uma energia potencial do capacitor, a gente tem que lembrar lá do trabalho. O trabalho é armazenado na forma de energia potencial do capacitor. E o trabalho é o trabalho necessário para carregar o capacitor com uma carga final, Q qualquer. Então, vamos fazer um lembrete aqui. Suponha que em um dado instante uma carga tenha sido transferida de uma placa do capacitor para outra placa. E essa carga vai ser uma carga Q' qualquer. A diferença de potencial, a gente vai só achar a relação geral, então vai ser um V' qualquer entre as placas nesse instante. Então, a gente pode escrever que o trabalho necessário para a transferência de carga de uma placa para outra é dado por potencial, que é um V' qualquer, vezes dQ'. Isso aqui vem lá da relação quando se estuda o capítulo 25, né, o capítulo de capacitância do nosso livro-texto. Então, lá na seção 25.5, energia armazenada em um campo elétrico, e dW é V' dQ'. Onde o V' pode ser dado pela relação que envolve a capacitância, então vai ficar Q' sobre C, dQ'. Isso aqui é o trabalho adicional necessário para a transferência, né? Essa transferência de carga de uma placa, de um capacitor para outra. Como a gente quer saber a energia, né? E o trabalho é uma forma de energia, então a gente integra de ambos os lados. Então, a integral do trabalho de dW vai dar W, e a integral de Q' dQ' sobre C vai ficar, então, 1 sobre C, integral de Q' dQ', que é Q' ao quadrado sobre 2, isso aqui variando de 0 a Q. Então, o trabalho é Q ao quadrado sobre 2C. Só que vamos reescrever o Q, lembrando que o Q vale V vezes C. Então, isso aqui fica V vezes C ao quadrado sobre 2C. Então, fica V ao quadrado C sobre 2. O que a gente fez aqui, porque cancelou um do C ao quadrado daqui com um C daqui.
O que a gente está fazendo aqui é só identificar a expressão do trabalho, né? Isso aqui, na verdade, você poderia só pegar a expressão lá obtida na seção 25.5 do livro-texto, mas como esse capítulo já é o capítulo 27, eu estou relembrando aqui, fazendo um lembrete de onde é que vem essa expressão. Vem daqui. Então, o trabalho é igual a V² C sobre 2. E esse trabalho ele é armazenado na forma de energia potencial do capacitor. Então, isso aqui é igual à energia que nós estamos interessados em encontrar. Então, essa é a expressão que nós vamos trabalhar. U é igual a V² C sobre 2. Então, vamos calcular as energias associadas a cada um dos capacitores. O capacitor 1, a capacitância C1, vai ter uma energia U1. Essa energia U1 vai ser 1/2 de V. O capacitor 1 está na DDP AD, então vai ser VAD ao quadrado vezes C1. Então, a energia potencial 1 vai ser igual a 1/2. Esse V no trecho AD é 10 sobre 3. Isso aqui é ao quadrado vezes C1. E o C1 ele fala no enunciado que vale 5 micro. Então, vou colocar aqui o micro, que é 10 a menos 6. Então, o 1 é igual a 27,77 microjoule. Estamos tratando de energia. Então, nós podemos escrever ainda o 1 como 2,78 vezes 10 a... Eu andei uma casa para cá, então fica menos 5 joule. Semelhantemente, vamos calcular o 2. O 2 é igual a 1/2. O potencial agora no capacitor 2 é DC, VDC, então vai ficar VDC ao quadrado vezes C2. Então, o 2 vai ser igual a 1/2. O VDC é 20 sobre 3 ao quadrado vezes C2. E o C2 ele fala no enunciado que vale 10 micro. Então, o 2 vale. Isso aqui fica 222,22 micro. Então, o 2 é igual a 2,22 vezes 10 a menos 4 joule. Andei aqui que é 10 a menos 6. Andei duas casas. Andei uma casa menos 5. Andei outra casa menos 4. Então, fica 10 a menos 4. Essas energias aqui são as energias armazenadas nos capacitores, no capacitor 1 e no capacitor 2. Só que ele pede a energia total. Se a energia total, a gente vai somar essas duas energias. Somando as duas energias, vou fazer aqui no cantinho, para não ter que pegar outra folha, vai dar então o 1 mais o 2. O total vai ser 2,78 vezes 10 a menos 5 joules, mais 2,22 vezes 10 a menos 4 joules. Isso aí dá 2,498 vezes 10 a menos 4 joule. Podemos escrever ainda o total é 2,5 vezes 10 a menos 4 joule. E essa aqui é a energia total armazenada nos dois capacitores, 2,5 vezes 10 a menos 4 joule.